Eu sempre fui muito carente, a vida toda, desde criança. Meus pais são ótimas pessoas e não tenho nada a reclamar deles. Pelo contrário, tenho muito orgulho deles. A questão é que meu pai trabalhava muito mesmo e eu não conseguia tempo com ele. Minha mãe sempre limpando a casa e cuidando de mim, dos meus irmãos, mas de modo automático mesmo, sabe? Eu queria e precisava de atenção, conversa, carinho de meus pais. Eu tinha tudo do melhor, menos a atenção deles. Entendo a dinâmica da vida corrida hoje que sou adulta e não os culpo de nada. Nunca vi meu pai agredir minha mãe, nem soube de traição, nada disso. Eles são muito amigos e vivem juntos até hoje, graças a Deus. Devido a isso, eu tinha apenas 14 anos quando conheci um vizinho. Parecia que aquela família era de boas pessoas. Eu tinha toda a atenção que queria e precisava dele, assim como da mãe dele e da irmã dele. Eram pessoas que me faziam muito bem, sabe? Ele também me fazia muito bem. Nós fazíamos planos, ele me fazia promessas de uma vida, casamento, casa, filhos, futuro. Então, com tanta coisa aparentemente boa, acabei indo morar com ele. Passou um tempo e eu fui trabalhar de telemarketing no centro da cidade. Nessa época ele ainda não trabalhava. Eu comprava roupas para ele, calçados, presentes. Então, depois de um tempo, ele foi trabalhar na área da saúde como agente comunitário e me falou para que eu ajudasse a construir no terreno da mãe dele. Fiz empréstimo no banco, cartões de crédito também, ajudei a construir e mobiliar, paguei tudo sozinha. Ele não comprou nenhum prato, mas dizia me amar. Prometeu que ia me ajudar a pagar a dívida. Acabei ficando com o nome restrito. Com o passar do tempo, ele começou a demonstrar desinteresse por mim. Começou a ficar frio, distante, mas dizia que estava tudo bem, que era só cansaço. Todo final de semana aparecia lá um casal de amigos do trabalho dele, junto com uma filha. E eles ficavam do café da manhã até o jantar. Só iam para casa na hora de dormir. E no outro dia, lá estavam eles de novo. Comecei a ficar muito incomodada, pois não tinha mais atenção dele para mim. Me vi de repente apenas servindo café, suco, comida, limpando e lavando. Aquilo me encheu o saco, sabe? Voltei para casa da minha mãe. Então meus pais me falaram para deixar essa família para lá, que não eram bons para mim, que era sem futuro. Igualmente todos os vizinhos já tinham me alertado também. Mas eu, apaixonada, apesar de tudo, o amava e disse que não o deixaria. Bom, nós passamos de casados a namorados e ele vinha na casa dos meus pais uma vez ou outra, até que decidimos voltar a morar juntos de novo. Foi então que ele começou a me humilhar perante todos e depois dizia que era brincadeira, que eu não sei brincar, que eu sou chata, que eu sou bicho do mato e louca por me sentir ofendida com as brincadeirinhas dele, que eu era infantil, que eu deveria ser melhor, pois lá fora existem muitas mulheres que gostariam de estar no meu lugar e que eu não estava dando valor. Ele disse: melhore ou você vai me perder. Bye, bye. E nessa vida de casado passaram-se 10 anos e eu tentando sempre melhorar para ele. Só que eu já estava gorda, acabada visualmente, doente, pressão alta, ansiedade, depressão, queda de cabelo. Eu não estava nada bem. Cheguei à conclusão que deveria deixar ele de uma vez por todas. E foi quando eu descobri que eu estava grávida. Pensei em interromper aquela gestação. Pensei até em acabar com a minha vida. Eu tinha certeza absoluta que sofreria muito com essa criança em meu ventre. Me sentia culpada. Falei para os meus pais que estava grávida. Nesse período eu estava morando mais uma vez, aliás, pela 1000ª vez na casa dos meus pais, pois me separei e voltei 1000 vezes. Então meus pais falaram que eu não poderia mais viver assim, que era para eu morar com ele e ficar lá de uma vez para criar a criança junto com ele. Não me queriam mais em sua casa.
Liguei para ele e falei que estava grávida. Ele disse que iria até a minha casa conversar comigo. Ele falou para mim que eu era uma vagabunda, que havia traído ele, que a criança não era dele. Então eu fiquei muito revoltada. Falei que ia até a polícia, ia fazer um boletim de ocorrência e que eu provaria que ele era o pai da criança. Foi quando ele pegou na minha cabeça com as duas mãos e bateu na parede com muita força e eu fiquei tonta. Meus pais, percebendo o ocorrido, foram para cima dele. Então ele saiu correndo, fugindo pelo portão e foi embora. Demorou uns minutos para minha visão retornar ao normal, de tão forte que foi a pancada. Minha mãe ligou para a mãe dele cobrando que ele assumisse a criança e assumisse a mim, pois era justo após 10 anos que eu fui esposa e depois de tudo que eu passei. A mãe dele falou que eu fiz de propósito isso, que eu tinha interesse no dinheiro dele. Aí ela abre um parênteses aqui, salário mínimo. Sendo que eu trabalhava também, e sempre trabalhei. E quando conheci ele, ele não tinha nada, nem roupa para vestir. Foi uma confusão tudo isso, e por fim tive que voltar a morar com eles. Chorei a noite toda durante 3 dias. Enquanto ele dormia e roncava, eu chorava. Eu queria morrer de verdade mesmo. Durante a gestação, fui humilhada o máximo possível por eles todos. Fui internada 3 vezes e quase tive eclâmpsia. Fui obrigada a pagar para ele assistir o parto. Ele disse que eu tinha que pagar, então eu paguei para evitar briga. Ganhei minha filha pelo convênio que eu pagava. Aliás, nem o parto ele pagou para assistir. Paguei à parte R$300 para ele poder entrar. Era assim na época. No hospital ele tirou 1000 fotos para postar em todos os lugares. Ficava conversando com as enfermeiras, todo simpático, parecia um pai amoroso para todos. Chegando em casa, ele chamou muita gente para ir lá e fez um churrasco. E todos pegaram a minha filha para tirar fotos. Só me entregavam ela quando ela estava suja e chorando. Fora isso, levavam ela de mim. Eu falei para ele deixar ela comigo devido à fumaça do churrasco e de muita gente ao redor. Ele disse para eu ficar de boa porque a criança era dele. Enfim, passaram-se 8 anos de inferno. Nesses anos fui agredida física e psicologicamente. Sempre fui ameaçada de que se eu não fosse boazinha, eles iam tirar a minha filha de mim. Eu pensei todos os dias em deixar ele. Mas pensava que minha filha gostava dele e se eu fugisse com ela, perderia a guarda. Não conseguia deixar ele por isso. Ele sempre levava ela para o trabalho dele. Eu pedi para ele me levar também, porém nunca era possível. Sempre havia desculpas. E nunca me levou no trabalho dele. Nunca postou nenhuma foto comigo em lugar nenhum. Em todos esses anos. Brigávamos por isso também, pois eu sempre achei errado ele ter um perfil de solteiro na internet. Ele fazia academia também e, do mesmo modo, nunca me levou na academia. Sempre me falava que eu deveria ir embora de casa, que eu não prestava para ele, que ninguém ia me querer nessa vida porque eu era uma pessoa horrorosa e vadia. Um dia, a mãe dele foi até o conselho tutelar com ele e falou lá que eu não cuidava da minha filha, que eu a espancava, que eu era negligente e não alimentava ela. Fui chamada no conselho tutelar. Cheguei lá com a minha filha no colo, muito bem arrumada, perfumada, bem gordinha, cabelos brilhando, com lacinhos, sapatinhos e roupas de marca cara, que tudo eu comprei, pois ele nunca comprou e nunca fez nada além de tirar fotos para mostrar para as pessoas. A assistente social olhou para minha filha e disse que não havia condições de proceder com uma denúncia, pois não havia nenhuma evidência de maus tratos com aquela criança, e por isso teríamos que resolver essas picuinhas sem envolver a criança nisso. Fui para a casa dos meus pais e contei tudo para eles. Nesse dia, buscamos todas as minhas coisas na casa dele. O que sobrou, aliás, que ele não quebrou, né? Peguei de volta. 2 dias depois, ele estava pedindo perdão, como sempre, mas falando que a culpa era minha, pois eu não sabia ser uma esposa ideal.
mas que eu tinha que ficar junto com ele, pela criança. Eu não voltei para ele, porém ele falou que sabia que eu ia voltar para ele e que teria paciência. Falei para ele que precisava de fraldas para minha filha. Eu havia pedido as contas do trabalho e precisava de fraldas. Ele comprou 2 vezes e depois começou a falar que não era rico. Estava estudando enfermagem e isso e aquilo. Fui à justiça pedir pensão. O juiz disse que era R$600 o valor da pensão. Porém, como ele estudava enfermagem, ia ficar por R$200 e após ele se formar, deveria ser reajustado o valor. Meu ex disse ao juiz que eu teria que provar com o que eu gasto a pensão, pois ele tinha certeza que eu gastaria o dinheiro comigo e não com a criança. O juiz disse que eu poderia até tomar cachaça com os R$200, desde que a criança estivesse alimentada, de roupa limpa, remédio, lazer e escola. Em que mundo uma pessoa vive com R$200? O juiz não aceitou o pedido dele e riu da cara dele. Na saída, eu esperei ele ir embora, porém ele ficou esperando eu ir embora, me olhando com uma cara feia lá de fora. Eu entrei no elevador e ele veio correndo e entrou no elevador atrás de mim. E me falou para que eu fizesse bom proveito daquela esmola, que eu precisava de esmola. Eu permaneci calada todo o tempo e quando a porta se abriu eu saí rápido e fui pegar meu ônibus. E ele seguiu o caminho dele. No final de semana estava lá ele pedindo perdão, pedindo para eu voltar para ele novamente. Eu, mais uma vez, acabei voltando para ele. Então ele começou a me pedir para que eu retirasse o pedido de pensão, já que estávamos juntos. Eu falei que quando nós tivéssemos a nossa casa e não morássemos dentro da casa da mãe dele, então eu tiraria o pedido de pensão. Foi por isso que a mãe dele começou a guerra comigo, dizendo que eu jamais tiraria o filho dela e que nenhuma mulher no mundo conseguiria isso, entre outras coisas horríveis, ameaças e etc. Aliás, ele nunca dormiu uma única noite longe da mãe dele, mesmo casado comigo. Jamais, em nenhum momento. Haviam até brincadeiras estranhas em que ele pegava nos seios da mãe, fazendo com que ele era um bebê e estava mamando, sentava a mãe no colo dele, vice-versa, umas coisas estranhas que eu nunca vi em nenhum lugar. Por fim, foi tudo muito confuso. 18 anos muito confusos e traumáticos, pesados. Eu estava morta todos os anos, apenas respirava, mas não existia, não tinha vida. Um dia minha filha, já com 8 anos de idade, me falou na casa dos meus pais, em um lugar reservado, que precisava falar uma coisa comigo. Ela disse chorando que não aguentava mais viver assim. Não aguentava mais viver calada, sofrendo sozinha, que queria morrer ou fugir de casa para nunca mais voltar. Gente, uma criança de 8 anos. Ela disse: mamãe, olha para mim, você é tudo que eu tenho nessa vida. Não tenho mais ninguém, preciso que me ajude. Não aguento mais e você precisa acordar e ver o que está acontecendo. Nessa hora eu fiquei com o coração disparado, com medo do que ela tinha para me falar. Ela me contou que quando ia no trabalho do pai, ele falava para todo mundo que eu havia abandonado ela com ele, que eu era louca, que ele tinha de cuidar sozinho da filha e por isso precisava de ajuda para subir de cargo, aumentar o salário, para oferecer o melhor para a filha. Enquanto ele falava isso no trabalho, eu estava lá na casa da mãe dele, cuidando da casa, fazendo comida, lavando, passando. Ela me contou que viu ele em ato sexual no trabalho com uma colega de trabalho bem novinha e bonita, e que ele não se importou que ela estava ali olhando. Ela me falou que ele ameaçou ela, dizendo que se ela me contasse alguma coisa, então ela iria ficar sem mãe, pois ele me mataria. Disse que na academia ele tinha outra amante, assim como no bairro vizinho, e que ele saía de casa era para ir nesses lugares e não para ir no mercado ou pagar contas, como ele falava. Disse que a mãe dele sabia de tudo e por isso riam todos pelas minhas costas.
Disse que ele havia comprado passagem para ir para os Estados Unidos e que haviam 2 malas prontas escondidas na casa da tia dele. O plano era pegar a minha filha na escola e sumir com ela para os Estados Unidos junto com a amante novinha do trabalho, a escolhida por ele entre todas, e que eu nunca mais ia ver a minha filha na vida. Então minha filha me pediu para que não fosse mais para a escola, pois ela tinha medo de que ele pegasse ela e sumisse com ela. Disse que sempre foi maltratada por eles todos, que não aguentava mais, me implorou para fugir de casa com ela. Conversei com a minha mãe sobre tudo isso e minha mãe falou para eu ir embora com a minha filha, pois ele ia acabar nos matando. Eu fui até a casa deles e perguntei para ele que história era essa. Ele falou que era fantasia da minha filha, que era mentira dela, que eu estava louca. E fiz minha filha ficar louca também, que ia me processar por alienação e tirar a guarda de mim, que ele tem índole, caráter, dignidade diferente de mim. Nisso eu acabei percebendo que não havia mais nada dele na casa. Nenhuma roupa, computador, objeto, nada. Estava vazio o guarda-roupas. Então a mãe dele percebeu que eu vi e rapidamente fechou o guarda-roupas que estava aberto. E disse para ele terminar logo o assunto com a gente e se livrar logo da gente. Perguntei a ela se ela achava justo o que ele estava fazendo com a única filha dele, a única neta dela, de apenas 8 anos. Ela disse que faria tudo, não importa o que fosse, não importa o preço que custasse, para o filho dela ser feliz. Então ele começou a colocar os brinquedos e roupas da minha filha num saco de lixo, dizendo que não queria mais nada dela na casa dele. Levou até o portão dos meus pais e jogou na rua tudo, inclusive jogou a minha filha no chão como um lixo. E gritando para todos escutarem, disse que nos queriam mortas e que ia nos ver mortas ainda. Minha filha, coitada, chorava muito, sem nenhum som, apenas de cabeça baixa, chorando sem expressão, pálida, paralisada, com a ameaça de morte dele. Passaram-se 2 dias e lá estava ele novamente no meu portão, implorando para falar comigo e com a minha filha. Eu subi no portão com a minha filha e o meu irmão ficou por perto, mas escondido. Então meu ex chorou, falou que perdeu o controle aquele dia, que nos amava e que deveríamos fazer terapia, irmos à igreja, que somos uma família, etc, etc. Fez um esforço imenso para derrubar 2 lágrimas. Foi possível até eu contar exatamente 2. Minha filha disse que não ia perdoar ele e que odiava ele. Então ele falou que entendia, que estávamos chateados, mas que tudo ia ficar bem. Falei para ele que não dava para perdoar. Então ele voltou a ameaça de morte na mesma hora e foi embora. No dia seguinte, eu saí na rua com a minha filha, pois eu precisava arrumar um documento meu que estava errado. Quando de repente, do nada, veio um carro para cima da gente e jogou eu e minha filha no mato para dentro da casa de um vizinho. Minha filha falou que não queria morrer e isso era o pai dela que tinha mandado. Eu insisti que era apenas um bêbado para acalmar ela, mas não adiantava, ela estava em pânico. Outro dia eu saí com meu pai na rua e vieram 2 moleques numa moto e me mostraram uma arma, o que me deu a entender que eles iam me matar. Porém, nessa mesma hora, apareceram do nada tanta gente que não daria para eles saírem correndo com a moto. Voltei imediatamente para casa e entendi que não era mais para eu sair na rua, pois o meu ex havia mandado me matar. Liguei para a polícia pedindo ajuda, mas claro, ninguém poderia me ajudar. Passaram-se 2 meses e o meu ex, nesses 2 meses, todo dia ia no portão dos meus pais, falando que só ia sair dali depois de falar comigo. Ele não estava indo trabalhar e ficou todos os dias esperando eu falar com ele. Meu irmão disse que ele sempre estava com uma mochila preta. Meu ex mandava mensagem pedindo para eu falar com ele. Minha mãe disse para eu falar logo com ele para ele ir embora. Eu disse para minha mãe que eu não tinha nada para falar com ele. Eu não tinha nada para falar com alguém que queria tirar a minha vida. Ele escutou eu dizer isso e foi no conselho tutelar falar que eu estava impedindo ele de ver a minha filha.
e que minha filha há 2 meses não ia à escola. Acionou a diretora da escola e todo o conselho tutelar. Mandei uma nota para a escola que estava passando por problemas particulares e que logo minha filha retornaria às aulas. Um advogado apareceu no meu celular a pedido de uma amiga minha para falar comigo. Ele disse que eu poderia ir embora e resolver na justiça de longe, porém segura. Então foi o que eu fiz. Comprei 2 passagens de avião para o estado em que meus parentes moram, pois eles disseram que poderiam me ajudar e me apoiar. Segui toda a orientação do advogado, fiz boletim de ocorrência, passei no conselho tutelar e fui embora com a minha filha. Chegando na casa desses meus parentes distantes, pensei em ver o Facebook dele. Queria ver pelo menos se fui trocada ou alguma informação. Eu ainda estava com sangramento que já durava 2 meses devido tanto nervoso e medo. Não parava de sangrar todos os dias. Então pedi o celular da esposa do meu primo para acessar o Facebook dele e não vi nada lá. Dias depois, ela me fala que ele estava sofrendo e que eu estava errada e se colocou totalmente contra mim. E logo imaginei que ele havia mandado dinheiro para ela fazer isso, pois ele já havia marcado uma grande festa de 2 dias em um clube da cidade. Como que estava tão triste assim? Fui expulsa da casa da minha tia, pois ele mandou dinheiro para isso, pensando que eu ia voltar para casa e não ficar na rua. Não voltei para São Paulo e fiquei sim na rua. Ficamos dormindo na rodoviária, onde haviam seguranças e pessoas que nos davam alimento e água. Uma vez cheguei a ficar 3 dias sem comer nada, apenas tomando água, para que o mínimo que conseguisse desse para minha filha comer. Não aguentando mais tanta fome, eu comi comida com larvas. Eu tirava as larvas e comia comida. Naquele momento passou na minha cabeça que eu tinha tanto dinheiro, casa própria, carro. A minha filha tinha tudo, pois eu podia comprar. Me dei conta que nunca ajudei ninguém além do meu ex. Eu passava por uma pessoa de rua e não fazia nada por ela. No entanto, agora quem estava ali precisando de ajuda era eu. Chegou um dia, e esse dia cortou tanto meu coração. A minha filha me pediu veneno para morrer. Queria morrer para não sofrer. Eu pensei sim sobre isso, mas algo me disse: insista, isso vai acabar. Acredite em Deus, tudo vai ficar bem. Eu comecei a orar a Deus dia e noite, todo o tempo. Um dia, um homem apareceu perguntando para onde eu ia, por que eu estava ali na rua, na rodoviária. Ele se comoveu com a história que eu contei e foi embora. 1 hora depois, parou um ônibus na minha frente e todos os passageiros, todos mesmo, desceram do ônibus e me deram dinheiro. Eu estava sentada no banco enquanto as pessoas vinham na minha direção e me davam dinheiro. Comprei passagem para minha filha e para mim e fomos para outro estado do Brasil. E tomamos um café que deixou a minha filha muito feliz. Chegamos na outra cidade e pedi ajuda para uma amiga da família. Ela nos acolheu 2 dias e depois nos jogou na rua sob ameaças de morte. Não pude acreditar que eu estava passando de novo por aquilo. Então, um casal de idosos nos acolheu e eu nunca os vi na vida, nem eles sabiam quem eu era. As pessoas disseram para eles que eu tinha matado o meu ex-marido e por isso fugi de casa, e que ia matar eles e roubar tudo que eles tinham. E eles disseram para essas pessoas que sentiam amor em mim, e não o mal, e que iam me ajudar sim. Arrumei um emprego e aluguei uma casinha no fundo do terreno deles. Ganhei doações da igreja adventista e católica. Porém, minha filha ficava com o casal de idosos, e ela sempre falava que queria se matar, falava de veneno, de facas. Pedi as contas do trabalho e marquei uma psicóloga para ela. Recebi cestas de alimentos da assistente social e muitas doações de 2 igrejas. As pessoas me julgavam muito pela rua. As mulheres da redondeza falavam que eu não prestava por ter deixado meu marido,
que certamente eu o traí ou fiz coisa errada. Homens me ofereciam dinheiro para ter sexo com eles, pois eu já estava sendo vista como prostituta pelas pessoas. Eu nunca toquei, nem fui tocada por ninguém além do meu ex-marido. Morria de fome sim, mas jamais me venderia. Acredito muito e confio em Deus. Conheci meu esposo atual em um grupo do Facebook. Entre ele havia vários outros que pelas palavras, pensamentos não valiam nada. Homens que abandonaram a mulher com criança, que falavam mal da ex. Porém, esse ali no meio era o que realmente eu procurei investigar pela possibilidade de valer a pena. Investiguei tudo da vida dele. Investiguei na polícia, na justiça, com parentes e amigos dele, até na chefia do trabalho. Ele não tinha filhos, nunca foi casado. Foi noivo, mas não casado. E nunca falou mal de nenhuma ex dele. Passou 10 anos estudando e morando na Universidade Rural para engenharia agrônoma. Não vi nada de errado com ele, então falei para ele que não tinha tempo a perder na vida mais. E falei da minha história e que tinha uma filha. Mesmo assim, ele quis se casar comigo. Eu não acreditei, pois eu mesmo não casaria comigo. Não casaria com alguém com tantos problemas na vida. Viajou quase 5 dias em uma moto para vir me conhecer e se casou comigo. Ele suportou todos os meus problemas, a minha filha depressiva e agressiva com ele, suportou tudo isso. Fiquei grávida e logo no primeiro mês de gestação, chegou um oficial de justiça na minha porta, falando que eu tinha 15 dias para explicar por que eu fugi de casa com a minha filha, senão eu seria levada pela polícia. Nesse mesmo dia eu perdi o meu bebê, durante a noite. Enfim, fui explicar para a justiça por que eu fugi de casa. Meu ex comprou 3 advogados meus para me prejudicar e a guerra foi grande. Então estudei muito sobre leis, direitos, deveres, audiências, argumentos, possibilidades, saídas e assim venci na justiça. Ele e os parentes dele foram destituídos do poder familiar. Ele paga pensão, descontada em folha, e não tem direito a nenhum auxílio da minha filha na velhice, pois não exerce mais poder familiar. Então ele me difamou na internet, disse que eu roubo e torturo criança. E caso alguém me achasse, que deveria ligar para ele. Foi meu esposo que viu essas publicações em sites de pessoas desaparecidas e também no Facebook. Processei ele. Pagou 40 mil de indenização, retratação pública e 1.000 panfletos que distribuiu no bairro acompanhado da polícia. Claro que quando recebeu a intimação ficou louco me procurando através dos meus conhecidos, contando história triste de arrependimento, mas ninguém falou para ele meu telefone. Por isso ele nunca conseguiu falar comigo e seguiu assim o processo. Lembro que quando fugi de casa com a minha filha, ele apareceu com uma amante dele, uma delas, pois aquela novinha o deixou, pois ela queria mesmo era ir para os Estados Unidos. E como ele estava impedido de ir pela justiça, ela deu um pé na bunda dele. Então ele apareceu com outra opção para mostrar a todos que estava muito feliz, para que eu soubesse e voltasse correndo para ele. Foi com essa amante na justiça para pedir a guarda da minha filha ou o corte da pensão. Inclusive, foi com essa amante que ele planejou matar a mim, a minha filha, com a ajuda e o apoio dessa amante e da mãe dele. Hoje, fazem 5 anos que fugi de casa. Minha filha ainda me fala cada vez mais das torturas que sofria. Não consegue me contar tudo de uma vez. A cada tempo me fala de coisas novas, abusos que ele fazia, que o sobrinho fazia, o vizinho, tudo com permissão e ciência dele. Minha filha ainda está destruída, infelizmente, mas eu sei de tudo que Deus me revelou e sei que será, no final, tudo no tempo de Deus. Então não duvido das demais coisas, pois verei todas elas acontecerem, igual me foi revelado. Tenho um lindo bebê,
uma filha linda, apesar de triste, mas segura, e um esposo que nunca gritou comigo e vive literalmente para nós. Tenho um cachorro e 2 gatos e estou gestante de mais uma menina. Meu esposo vai operar. Nessa pandemia, nada nos faltou. Ao menos do necessário, graças a Deus. Não ficamos sem renda, sem trabalho. Deus nos mantém. Agora espero a justiça para mudar também meu CPF, meu nome, o nome da minha filha, para que possamos viver, ter vida social e paz, sem nos esconder. Espero que minha filha seja muito feliz e vencedora, pois ela é forte e guerreira e sei que um dia vai ficar bem.